estamos para o nosso 8º podcast. E como passaram? E como já passaram, já fizemos 8. É verdade. Já vamos no 8º. Hoje com um tema que eu gosto muito, que é o outono e a queda da folha e as folhas que caem em nós. É verdade. E que folhas são essas? Essas folhas podem ser várias coisas, como pensamentos, como situações, como relações, como emoções, como frustrações, tudo aquilo que somos feitos e que nos guia e nos conduz à vida, podem ter situações que precisam de ser revistas e, ao serem revistas, deixá-las ir aquelas que já não servem e manter aquelas que ainda servem. Mas habitualmente o ser humano é um ser de apegos. Isso é assim, e ao sermos apegados, não às é? vezes prendemos-nos a certas situações e isso torna difícil, mas a nossa alma grita. Grita. E grita em E o corpo sintoma, também. E o corpo fica a manifestar-se em muitos sintomas e que nesta época de outono é um acrescente, por exemplo, de consultas na minha área. Há uma solicitação maior e tanto que se associa a essa sazonalidade, por exemplo, à doença bipolar. Ela fica mais intensificada nas estações de transição, como o outono e depois na primavera, não é? Assim, associa-se muito a essa lógica. E também há aquela que também tem a ver com a depressão sazonal, que é pela redução de horas de luz. Não é? E depois, a caminho do inverno, vamos também reforçando isso. Não é? Sim, as pessoas. É preciso dar consciência às pessoas que é importante nós acolhermos e olharmos estes sinais e sintomas depressivos, de tristeza, de ansiedade, de cansaço. E saímos há pouco tempo das férias, para nós que é uma altura típica do ano, estamos agora a sair dessa altura de férias, onde foram colocadas muitas vezes muita expectativa. Muitas expectativas sobre que ia ser o momento de salvação do ano inteiro, não é? De desgaste. E vamos para as férias com essa ânsia toda, não é? Exatamente. E depois as férias são curtas. E quando voltamos, e se não fizermos uma transição adequada, esses sintomas ficam muito mais ativados, não é isso? Há um agravamento desta tristeza, deste cansaço e também das situações típicas da Mas podem ser modeladas sem necessitar totalmente de ser medicadas. Tudo, claro, tem de ser avaliado na intensidade e na duração que persiste. Nós sabemos porque uma pessoa que vai para férias e já vai muito cansada, ela não vai recuperar numa semana ou 2. Não chega. Não chega, não é? Assim, não vai ter ali um momento de dizer e vem das férias cansadas, precisa de mais tempo. Porque vir das férias cansada é um bom tema, não é? Vir das férias cansado. E muitas vezes agora estão mais cansados do que antes de férias. Porque agora também é assim, pensa-se em férias e o que é que se pensa? Viajar, fazer coisas, conhecer. Exatamente. Isso é muito estímulo. Experimentar coisas novas, não é? Depois também a comer fora de horas. Comer comidas diferentes. Comidas diferentes, o corpo ainda não se adaptou. Depois também... dormir menos, muitas vezes. E depois a questão de para onde se vai de férias, não é? Fusos horários. Para onde se vai de férias isso afeta. Sei lá, circunstâncias estas que se a pessoa precisava de pausa para recuperar e a pausa muitas vezes está associada a esse estímulo excessivo. Aí podíamos falar da necessidade da pausa externa, mas dar espaço à pausa interna. E a pausa interna é olhar para dentro. Parar. É parar mesmo. E quando a pessoa põe a expectativa de só nas férias ter essa paragem, e mesmo que faça a paragem, assim, o tempo não é suficiente. Daí que ao longo do dia a dia, micropausas é algo que também começa a ser necessário, porque antes fazia-se a sesta e agora não se faz sesta. E eu adoro cestas. Aquela, por exemplo, dar um pouquinho de tempo depois do almoço, mas as pessoas comem a correr. É verdade. E comem nos trabalhos. E muitas vezes nem saem do lugar de trabalho para poder nutrir. E essa micropausa, dar ali um tempinho maior para
refeições, mas a sociedade não está organizada dessa maneira. É outro grito da nossa alma. É verdade. Quando nós almoçamos, não é? A maior quantidade de sangue flui para o sistema digestivo. E se nós estivermos com atividade mental, o sistema nervoso prevalece sobre o digestivo e ele irá fluir para o sistema nervoso e teremos um déficit de energia e de sangue no sistema digestivo para fazer uma correta digestão. E isto acarreta também depois muitas outras situações, e aqui até podíamos colocar o tema tão na moda que é o segundo cérebro, que é o intestino, não é? Toda a parte digestiva que liberta a serotonina, e se nós não tivermos uma boa digestão, vamos estar a contribuir para uma segunda depressão, podemos dizer assim, não é? Ou perturbação somática. Exatamente. Porque está a falar disso, e eu lembro-me de quando tive consciência disso. Eu, numa etapa da vida, eu queria chegar era cedo a casa, porque ainda tinha os filhos pequenos. E depois percebi, eu fazia horários assim contínuos, também comer mais rápido, almoçar mais rápido, e o que acontecia era que mais tarde tive que pagar um preço, que foi cuidar do meu estômago e reparar o meu estômago, não é? E aí foi-me, claro, quando o colega com quem interagi me alertou para esse aspecto, ele tens de fazer mais pausa, então foi quando eu comecei a mudar o estilo de vida e a alargar o meu tempo de hora de almoço. Só que esta fatura, quando temos que andar a correr e temos filhos pequenos, por exemplo, os horários são outros e nós tentamos adaptar. Então deixa-me trabalhar naquelas horas todas seguidinhas, porque já não preciso prolongar tanto ao fim do dia. Sim. E isso a que é que leva? Leva a uma baixa na absorção dos nutrientes. E depois muitas vezes as pessoas perguntam: é necessário tomar vitaminas ou a alimentação é suficiente? E temos aqui um exemplo que prova que só a alimentação, se a pessoa não digere bem, não é? Não absorve corretamente os nutrientes, e claro que vai precisar de suplementos. Portanto, a resposta é sim, precisamos de suplementos, sobretudo se não fizermos boas digestões, e não regularmos isso. Isso eu aprendi com o meu corpo. Eu não fiquei deprimida, mas o meu estômago queixou-se e tive que cuidar dele numa determinada etapa da vida. Depois alinhei o estilo de vida e isso mudou a minha forma de digerir, não é assim? Também traz outras coisas, e eu lembro-me que uma das coisas que está associada muito ao outono, e isso é mais para si, é a queda do cabelo. É verdade. Eu, por exemplo, eu sei que chego a esta época e acontece-me... Embora eu tenha observado nos últimos anos, e este ano ainda mais, que mais cedo do que o outono, me têm chegado pessoas com queda de cabelo antecipada, que seria mais tardia, que em agosto já me estão a dizer que estão com queda de cabelo. E eu ouço isso quando vou cuidar do meu cabelo à cabeleireira. Ela diz-me assim: olha, isto está também a acontecer aqui a mais gente. E eu noto muito essa percepção. Então, isto porquê? Porque nós temos os ciclos não estão regulados. E também terá a ver com o clima, também esta percepção de intensidades, de mudança súbitas de temperatura. Nós passamos de um verão muito quente para de repente vem uma baixa temperatura, pelo menos aqui sentimos nesta época, não é assim? Será que tem? Eu não sei. Essa parte eu não tenho bem dúvida. Para mim tem mais a ver com a parte emocional. É mais a parte emocional. Parte emocional, sim, porque eu encontro as pessoas cada vez mais ao longo do ano com sintomas de depressão, tristeza, destas quedas de folha. Porquê? Porque como não respeitam os ciclos nas estações certas... Cabelos também podem ser folhas, não é? Também cai, exatamente. Se calhar é a renovação, desde que não tenha... É como tudo, não é? Nós temos que ter noção do seguinte: há muitos processos biológicos normais, mas quando há um excesso, é preciso olhar esse excesso. Então, sim, há uma renovação, mas não vamos deixar que ela seja muito prolongada no tempo, até porque a seguir vem o inverno. O inverno há necessidade de mais nutrição, até porque para formar calor, não é? Portanto, ossos, articulações... Aumentar a camadinha de gordura.
temos que reforçar aqui de alguma forma e estes nutrientes, sim, no outono é fundamental então fazermos um suplemento para a queda do cabelo e podermos fortalecer um bocadinho e sobretudo travar um bocadinho essa queda, não é? Portanto, não deixar... Não só para o cabelo, mas também para a energia no seu todo. Uma pessoa deprimida precisa de nutrientes também. Eu, pronto, desde que tomei consciência deste aspecto nutricional e da importância que ele tinha, os meus pacientes também, mesmo que estejam a tomar outras coisas, eu aconselho a fazer sempre também uma suplementação. O que é que eu gostava aqui que nós falássemos na queda da folha? É vermos então esta questão do pós-férias e da entrada no outono com a depressão, a verdadeira depressão, ou a queda da folha que mostra uma depressão sazonal, mas também a outra parte que é o cansaço e o esgotamento, que muitas vezes não é tão olhado. Mas esse cansaço pode ser algo que já vem antes desse período das férias. Exatamente. E que não é reparado com o tempo que se dá às férias, até porque se for um cansaço, um burnout, é assim, e que a pessoa já foi para férias nesse estado, ela nem vai desfrutar das férias totalmente. Portanto, é necessária uma mudança de comportamento, podemos dizer assim, para acompanhar... É evidente que é preciso uma mudança de comportamento, mas a pessoa ter percepção de que se calhar precisa fazer uma pausa maior, é aí que tem uma indicação de procurar ajuda, não é? Que tempo seria essa pausa? Na maior parte das situações de burnout, eu digo às pessoas, olha, eu tenho que preparar a pessoa, porque normalmente são pessoas que são muito dedicadas e não param de parar o trabalho. Eu digo, eu tenho que ir preparando o terreno para que elas possam parar. Eu digo assim, vai experimentar 15 dias e ao fim de 15 dias falamos, depois passo para um mês, mas a minha consciência e percepção, 3 meses no mínimo para a pessoa começar a recuperar-se. E é assim que, pronto, as baixas médicas e atualmente eu acho que é o momento em que todas as estruturas lidam com isso de uma forma muito intensa. Então, 3 meses no mínimo para recuperar de um cansaço, um burnout? Não no extremo, porque já tive até porque essas pessoas podem ir, até porque depois é todo um aprender e tem que ser apoiado e também apoiado para o regresso ao trabalho e com processo terapêutico, porque há aqui uma estrutura na pessoa que precisa de ser mudada no seu estilo, ajustada. É tais folhas que querem cair, mas que não caem, não é? Estão apegadas, não é? Porque essas pessoas também são pessoas que habitualmente sentem que são muito necessárias. E são peças fundamentais e dedicadas, mas também muito dedicadas, não é? À causa. E muitas vezes também, pela estrutura, não se sentem confiantes o suficiente ou com coragem para dizer eu tenho que parar. E agora eu vou fazer o papel dos nossos espectadores, que é os nossos ouvintes, que é, mas como é que eu vou parar 3 meses? Não se para só aos bocadinhos. Então é assim, eu preparo aos bocadinhos, vai-se vendo uma vez, vai-se vendo outra, pronto, a pessoa entra de baixo e normalmente ao fim dos primeiros 11 dias a pessoa diz, não, agora eu percebo que eu preciso parar. E é essa consciência que a pessoa precisa de aprender. Não é? Que o parar, ela ainda só ali nos 11 dias é que primeiro vai estar a sentir que agora é que eu estou a desligar. Porque o nosso corpo tem um tempo de buscar esse equilíbrio. Nós temos capacidade e o corpo tem se dermos aquilo que ele precisa. E 2 semanas é necessário para o corpo desligar. Porque a velocidade do nosso corpo não é o mesmo das necessidades sociais. E da vida atual. Portanto, se eu desligo ao fim de 15 dias, eu vou precisar de uma 3ª e uma 4ª semana. As nossas férias também foram modificadas, não é? Era tempo de pausa diária, que devia ser um espaço maior, por exemplo, o do almoço ou do fim do dia, e foi compactado tudo junto, como se isso fosse um processo que biologicamente fosse natural e não é. Então nós podemos dizer que temos as pausas diárias, mini pausas diárias, que devemos respeitar no ritmo da nossa nutrição, do nosso lazer. O lazer faz muito pouco parte da vida das pessoas e devia fazer mais.
Temos as pausas semanais. As pausas semanais que é o fim de Obrigatórias. semana, mas quantas pessoas ao fim de semana não têm imenso trabalho? Atividades, não é? Porque não, ao longo da semana não consegue fazer, porque como gerir a sua própria casa. E deixa-se, então, a pessoa continua sempre, é evidente que o nosso cuidado e o cuidado das casas e dos lares e de todo o ambiente onde nós vivemos é necessário ser feito. E aí a pessoa também continua no fazer, e somos as formiguinhas que andamos sempre a fazer. Além das pausas diárias e semanais, falamos daquelas depois maiores que são as férias, não é? Mas será que de X em X tempo, de X em X meses, será que deveríamos parar além destas que estamos a falar ou não? Ora, isto acho que cada pessoa tem o seu ritmo e o seu biorritmo. Para mim, uma forma de eu me reorganizar também nas somatizações que eu manifestei no percurso da minha vida foi de facto fazer mini férias, aproveitando fins de semana mais prolongados, aproveitando, mas desligando. E se tivermos pausas, que elas sejam integradas também no dia a dia. Essas eu acho que foram as que fizeram uma verdadeira mudança. Porque eu comia rapidamente e meia hora e fui dilatando o tempo de pausa na hora do almoço. Para a nutrição. E sento-me a comer com consciência, a saborear e pretendo dizer. Não quer dizer que não consiga fazer sempre. Uma pergunta que eu gostava de fazer. A queda da folha, esta queda da folha que estamos a falar do outono, ela é transversal a qualquer idade ou não? As crianças, os adolescentes, outros grupos que não só as pessoas do dia a dia do trabalho e que têm toda esta responsabilidade, mas também se pode chamar ou existe queda da folha nesses grupos? Eu acho que isto é transversal, porque o ritmo de luminosidade vai mexer com a estrutura de todas as células. É sentido mais na fase adulta, porque a criança anda ao ritmo que nós lhes oferecemos. Mas muitas, e os jovens também, assim, mas cada etapa pode ter, enquanto podemos ainda encher o nosso espaço interno com os acúmulos dos excessos que vamos fazendo, não é assim? Vai-se manifestar mais tarde, eu costumo dizer, e vai depender do nível de acumulado. Se a pessoa já tem um terreno, se nasceu com um terreno mais propício, já mais sobrecarregado, ele vai manifestar mais cedo, seja sobrecarregado por situações estressantes de vida, eventos adversos, ou seja, toxinas, ou seja o que for, ou até mesmo porque não, por uma nutrição também não equilibrada, não é? E energizante, não é? E basta pensar na comida aquecida nos micro-ondas. Sim. Atualmente até se vê muitas pessoas que recorrem a levar as suas lancheiras, mas depois o que é que se põe a aquecer? Aonde se põe a aquecer? Eu tenho uma, posso deixar aqui a recomendação, que se liga à eletricidade. Uma lancheira. Uma lancheira, e ela E ligamos à eletricidade, ela por dentro, ela tem um sistema de aquecimento natural. Olha, não conhecia. E nós colocamos 1 hora antes da hora que pretendemos comer e ela faz um aquecimento. Foi-me oferecida. E funciona bem. E funciona bem. E funciona bem. Okay. E tem assim um tamanho bastante razoável, portanto é uma dica que também podemos deixar aqui, que é uma lancheira que não vai ao micro-ondas. Isso é interessante. Já que estamos a falar de saúde, isto também é porque saúde. A nutrição contribui também, é um dos fatores que contribui para o desgaste, não é? E uma árvore não é nutrida, também vai deteriorando, não é assim? Agora, eu acho que afeta todos. Porque mesmo se pensarmos em termos emocionais, que aliás o meu campo, é assim, se uma das peças de um sistema fica avariada, as outras vai-se refletir nas outras todas. Mas se a natureza está a cair a folha, nós vamos sentir que a folha caiu. Claro. Não é? Mas também essa folha pode ser tal adubo, como disse, para poder regenerar
E também na primavera nascer as outras folhas, porque nós ainda vamos ver as folhas todas no chão, não é? Porque nós podemos também ter esta situação como uma oportunidade Isso. de mudança e não ver E só mudar negativo, certos hábitos. para melhor. Né? Para melhor e ter consciência do que é que eu preciso mudar. Porque a reflexão muitas vezes não existe, a pausa para refletir no que é preciso mudar. E às vezes estamos tão cansados que mesmo que pausemos, adormecemos. O corpo faz aquilo que precisa, não é? Não é? O corpo faz aquilo que precisa. Porque a pessoa diz assim, estou tão cansada, ainda vou ter que pensar em mais isso, não é? Então acabam por querer Continuar no automático e o nosso cérebro, agora está-me a ocorrer, é assim, o nosso cérebro vai buscar o conhecido e o conhecido é mais do mesmo. Claro. E aí não mudamos os padrões. Portanto, tem que ser algo que se faz com consciência, algo que temos que refletir e ponderar. E quando não conseguimos fazer sozinho, é de todo muito valente procurar alguém com quem fazer, não é? Assim, para poder regular. Voltando um bocadinho ao tema de regular as estações e regular agora na queda da folha, eu gostaria de sugerir um livro muito interessante. São 2 autores portugueses, que é o Regenerar. Eu lembro-me do nome de um dos autores, que é o Lourenço Azevedo, não me estou a lembrar do nome da outra E a senhora outra que faz, é Marta. a Marta. Mas não sei. E o livro é fantástico, ou seja, ele em cada estação ele diz o tipo de exercício que devemos fazer, o tipo de alimentação que devemos fazer, como é que devemos cozinhar os alimentos em cada estação, a que horas devemos acordar, a que horas devemos deitar, porque não é igual acordar no inverno ou no verão. E a comida, não é? Porque no verão também devemos comer a comida mais verde, mais crua. Sim, e no outono e inverno mais cozinhada. E mais quente, não é? E mais quente, exatamente, sim. E ele então, ao falar sobre isto, inclusive é o tipo de exercício físico, porque o exercício físico não é igual para todo o ano. E nós não fazemos esse movimento, não é? Exatamente. E mesmo agora, neste regresso e neste outono e na queda da folha, o exercício, nós não devemos sair de férias e iniciar o exercício físico agressivo. Temos que também ir numa progressão, porque exatamente. A maior parte das pessoas fazem uma certa pausa no exercício, não é isso? E aí, cada caso é um caso, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas há tipos de exercícios físicos que envelhecem mais do que aquele que ajudam a regenerar. Isso tenho lido algumas coisas à volta disto, até porque começa a haver muitos estudos do impacto do exercício, que não é preciso ser excessivo, mas suaves e leves e que mexam um pouco com o corpo todo e repartidos ao longo do dia. Até porque quando nós estamos a fazer um exercício intensivo, dependendo do número de horas, do tipo de exercício, há uma libertação muito grande de substâncias oxidativas. E então nós vamos criar um terreno com tendência degenerativa. Mais ácido. Mais oxidado, mais envelhecido. Então, uma coisa que eu aconselho sempre é quando as pessoas fazem esse tipo de exercício físico mais intensivo e prolongado no tempo, por exemplo, às vezes as pessoas fazem determinado tipo de exercício físico intenso por 2 horas e há pessoas que fazem todos os dias. Então, por favor, tomem um antioxidante antes do exercício físico para que possam, de alguma forma, neutralizar estes radicais livres. Resveratrol, selênio, vitamina C, complexo B, portanto, colocar aqui... Basta na sua perspectiva. Para esta situação específica antes de treinar. Antes de treinar, que é para facilitar a libertação. Neutraliza os radicais livres e as substâncias são então libertadas de uma forma mais eficiente, porque o nosso fígado, para fazer esse processo de neutralização de toxinas, ele precisa destes cofatores. E as pessoas muitas vezes não têm conhecimento disto, forçam muito o organismo e vão sobrecarregá-lo ainda mais. E vão fazer o quê? Danificar, oxidar os ácidos gordos das membranas celulares. E essa é que é a hipersensibilidade depois que dá de doenças a nível degenerativas em todas as cartilagens, mucosas, tudo. Cerebrais. Neurónios. Não é?
E mesmo não só cerebrais, mas todo o sistema nervoso que nos conduz periférico, a informação. que depois dá adormecimentos, dá Exatamente. falta de força, dá, E tal e qual isso. e que as pessoas queixam-se Sim. muito disso. Sim, sim. Inclusive, muitas vezes estas pessoas que também se preocupam até com o próprio aspecto. A pele envelhece, porque oxida. Fica às manchas, Fica mais manchada, escura, mais sinalizado, sim. ou Mais fica sensível. mais sensível. Sim, não é? Então, muito importante, nesta altura do ano, adequar o exercício físico e neutralizar Entrar a devagar. Exatamente. Entrar devagar, não é? Assim, entrar Progressivo. devagar, progressivo, até que depois já se sente outra vez, vem a primavera e é quando estamos melhor para puxar para o Outono e nosso inverno é tempo que o fígado está com mais atividade mais na atividade, primavera não é? e damos mais força para isso. Portanto, seria essa modelagem que de facto corresponde às nossas estações e também, assim, se olharmos para a natureza, é isso que, É isso que nos acontece, transmite, não é? Assim, Mas que dificuldade que nós temos hoje em dia em ver a natureza. fomos desconectados, não é? Um pouco dos biorritmos da natureza. Sim. E Da achando maneira. que tudo havia uma solução, que tudo era Tudo é mecânico. Sim. e transformamos muito em pessoas mecânicas e não tanto integradas. E do meu ponto de vista, pessoas de massas onde não há um espírito crítico do género. Sai agora uma tendência no exercício físico, E temos que fazer vamos a tendência. experimentar. Há agora uma tendência de tratamentos de rejuvenescimento de ABC, toda a gente, cuidado, Explora. é preciso termos algum espírito crítico e... Ao explorar as várias possibilidades, não é? Exatamente. E ajustar, não é? Também sentir. Eu sou uma exploradora de situações quando, fora daquilo que foi aquilo que eu aprendi ou da minha área. Gosto de explorar e sentir, mas exploro e para quê? Para sentir no corpo o que é que ele me diz. Claro. E aquilo que funciona, eu ajusto. O que não funciona, rejeito. E acredito que também essa orientação tem que ser feita de forma individual. E nós tomamos um ajuste, passamos um ajuste igual para todos, não é? O remédio é a salvação e dá-se igual para todos. O de exercício facto, é acho que se salvação. perdeu, essa conexão deixou de existir. Mas é importante pensarmos em poder conciliar estes saberes. Algo que eu também Porque gostava. isso é fazer prevenção, não é? É fazer prevenção É um ajuste no permanente. autocuidado. E se começarmos a aprender como é que funciona a natureza, e assim tem uma voz ativa nessa área, o que acontece é que também vamos entender melhor a nossa natureza e ajustar também a própria nutrição, porque isso vai equilibrar o nosso sentir e o nosso pensar. Porque o nosso sentir e o nosso pensar também depende disso. É verdade. Tudo está ligado de alguma forma. Aqui alguns exemplos dessa parte natural que nós podemos aplicar aqui na queda da folha será, em primeiro lugar, cuidado com o exercício entre as 5 e as 7 da tarde, porque é a altura em que a nossa energia vital é a hora dela, ou seja, na medicina chinesa é a hora do elemento água, do rim, da suprarrenal. Então, cuidado, não façam exercício nessa hora muito violento. E compensem nessa hora precisamente a energia vital, como geleia real, vitamina C, natural, não é vitamina C química, não é vitamina C de síntese, é uma vitamina C que as pessoas compram, que é proveniente, por exemplo, da roseira brava, que tem os bioflavonoides para lhe dar estabilidade. E além destas duas sugestões, é também as pessoas tomarem a L-arginina, é um aminoácido que nutre também a nossa energia vital, dá-nos vitalidade. E repõe muito bem esta energia aqui na fase do outono para que as pessoas não sintam tanto esse cansaço. E previna, não é? Até mesmo com prevenção. Exatamente, até depois vem o inverno, ainda mais perda de energia. Mais redução de luz. Exatamente. Na realidade nós somos dependentes do sol. Somos. E estamos a ter trabalhos só dentro das casas e não recebemos o raio de sol. Saímos dos trabalhos da natureza e passamos a viver dentro de casas e
e se não crescíamos como as árvores e não tínhamos energia como as árvores. É verdade. E nós vemos isso porque os índices de vitamina D hoje em dia na população estão muito baixos, não é? Como é que nós energizamos? Pela respiração, recebendo oxigênio, pela nutrição, recebendo os nutrientes devidos, pelo movimento e pelo sol. Sim. São as 4 fontes de energia no ser humano. Se nós tivermos isto em desequilíbrio, vamos sentir coisas. Podemos não sentir quando somos novos, porque ainda vimos com uma bateria ali. É verdade. A energia de energia essencial ainda está alta, mas já à medida que vamos avançando no tempo, essa energia pode reduzir. Se algum destes fatores, e se pensarmos até muito na juventude atual, que está muito quieta ou parada e muito na tecnologia, assim, falta aqui coisas, não respiram bem porque andam ansiosos, não se expõem ao sol e depois na altura do outono e inverno assim, a redução ao sol é muito menor, andamos todos tapados. Depois a nutrição é que é ver. Portanto, temos aqui vários déficits que se vão acumulando com o tempo, não é? Sim. E tem um efeito cumulativo, mesmo o déficit. Se não é reposto, é uma necessidade atual, não é? Como é que serão estes jovens quando chegarem à nossa idade, vamos dizer assim? Eu acho que já se começa a perceber que as gerações abaixo de nós começam mais cedo a ter sintomas. Nós, sei lá, estou a olhar para mim e, sei lá, comecei a ter sintomas quase ali à volta da menopausa. E é uma altura que também as hormonas desregulam e desorganizam. Mas atualmente nós vemos jovens de 30 anos, 40 anos, não é? Eu chamo de jovens, pessoas mais jovens que eu, e eu ainda me sinto um pouco jovem com a minha idade. Então é assim, isso é importante repor. Eu acho que não tenho ninguém que não reponha nutrientes. E não só, também a biorregulação hormonal. Na etapa mais tardia. E muitas vezes não só, porque devido a esse desgaste, nós hoje em dia já vemos pessoas a partir dos 35 com uma diminuição de estrogênio, de testosterona bastante acentuada e que muitas vezes já precisam desta modulação mais cedo. Muito mais cedo. Sim, eu tive consciência também com a leitura de um livro que era o Hormonal, de uma doutora Tashmin, que também é um livro muito interessante, onde ela fala precisamente desta desregulação precoce. Ela é ginecologista e vive de saber da medicina chinesa, da medicina funcional, da medicina tradicional, porque ela é médica, e onde aborda essa temática muito profundamente. E eu também fiquei assim absorta com esse livro, porque recebi muita informação como é que me possível pareceu coerente, cedo, não é? E que muito cedo, porque e daí os casos da infertilidade, de jovens que completamente com muitos sintomas também de irritabilidade depressões e que ela ajuda a regular precisamente também pela alimentação na juventude e repondo algumas hormonas também, porque a comida industrializada tem muitas hormonas sintéticas. Os tais disruptores que se chamam agora, não é? Que são disruptores para endócrinos para várias patologias que estão a surgir, que não era esperado nas mulheres jovens e mesmo nos homens também haver essa desregulação. Essa alteração, por exemplo, no estrogênio na mulher e na testosterona no homem pode levar também a muitos sintomas semelhantes a estas depressões, ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? Que no outono muitas vezes... não melhora com antidepressivos, mas melhora com a reposição hormonal. Exatamente. E é esse alerta que ela nos dá. É muito importante isso. É assim, isto precisa de uma reposição hormonal. Exatamente. E uma regulação hormonal para melhorar aquilo que parece um quadro antidepressivo. E a pessoa e não precisa de químicos antidepressivos, precisa de uma regulação orgânica, nutricional e hormonal. Ela conjuga esses dois saberes. Sim, isso é muito importante. E eu quero também dizer às pessoas que é possível hoje em dia também, com suplementação natural, fazer alguma desta reposição hormonal, porque nós temos plantas que têm precisamente uma função orgânica, são fitoestrogénicas e também não só no estrogênio, mas na testosterona. Também existe, por exemplo, o tribulus terrestres, é uma planta
e que tem Que essa melhora a função. testosterona, sim. Uhum. E que não só a testosterona no homem, mas muitas vezes na mulher, a testosterona quando está excessivamente baixa, que também pode estar. Nós temos, não temos tanto como o homem, sim. mas estando um bocadinho baixa também pode dar-nos o quê? Não os sintomas da depressão, mas do cansaço. Do cansaço. Eu Está também bem já repus e com testosterona também numa etapa da minha vida. Pode ser necessária. E hoje em dia temos tanto essa possibilidade de conjugar, mas também é dizer, a pessoa tem que buscar. Tem. Porque o Sistema Nacional de Saúde cuida quando estamos doentes. Claro. Mas este tipo de Trabalho. trabalho é um trabalho que ainda não está integrado no Sistema Nacional de Saúde. Então tem que ser algo que a pessoa tem que buscar para se cuidar. O trabalho de prevenção, cuidar da saúde preventivamente, tem que buscar Este tipo de informação. Infelizmente já começam a existir cá em Portugal essas Sim. pessoas a trabalhar com essas áreas, não é? Sim, eu acho que nós hoje em dia temos, e temos vindo a dizer isto ao longo dos episódios, nós vivemos uma era onde realmente também há muitas coisas boas. Há muitas coisas boas a emergir, eu sinto que sim, é um caminho, nada muda de um dia para o outro, mas já começa a haver aqui um corpo de pessoas e o nosso contributo é para aqui unificar, para unificar os nossos saberes, já que estão também saberes que não fizeram parte da minha formação como médica, não é? De base, e que ambas buscamos também esses saberes para poder ir um pouquinho mais além. Sim. Eu acho que, pelo menos é a minha opinião, eu acho que uma pessoa, se conseguir modificar de alguma forma a forma, nutrir-se, biorregular-se, quer seja hormonalmente, quer seja com todos os processos bioquímicos do corpo, não é? Fazer um descanso adequado, um exercício adequado. E o adequado é de acordo com a estação. Se a estação tem mais noite, precisamos mais descanso. Exatamente. Se a pessoa tem mais luz, podemos usar mais a nossa energia para coisas com mais energia. E usando isto, de certeza que vai ultrapassar muito melhor a queda da folha. Não é? E lembrar que as folhas vão nutrir as raízes. Sim. Que na primavera vão trazer novas folhas. É verdade. E também quando nos caem as nossas folhas, temos esse tal momento que falava no início, dessa oportunidade de regeneração. Não é assim? Que é fundamental. Mas temos que fazer isto com tempo, com calma e com consciência. E podemos também usar o nosso diário de gratidão. Porque se pararmos que sejam ao fim do dia, antes de dormir, e escrevermos 3 coisas porque estamos gratos, isto pode começar a trazer uma consciência diferente ao nosso viver e ao nosso sentir. E com certeza que nós temos 3 coisas para agradecer no dia, mesmo que tenha sido o dia mais difícil da nossa vida. E já agora também estamos atentos aos sinais. Porque às vezes nós também temos aquelas nossas queixas, não é? Mas às vezes há sempre um sinal que vem para nos mostrar a necessidade de fazermos a gratidão ao que temos. E eu acho isto muito interessante. Eu posso, para terminar, contar aqui uma situação que me aconteceu, que eu tenho alguma dificuldade quando venho de férias, no retorno ao ritmo, não é? E às vezes, pronto, também nós somos humanas, apesar de estarmos aqui, vamos, pronto, também tendo as nossas questões. E então, ao ir a um supermercado, vi um senhor, já com uma certa idade, com alguma dificuldade em entrar na casa de banho correta. Estava a esposa com ele também, o senhor já com uma certa idade, porque ele era invisual. E eu pensei, realmente, nós estamos sempre a receber sinais para agradecer aquilo que temos. E temos coisas todos os dias, de certeza, que muito mais do que 3 para agradecermos, não é? Eu faço isso como ritual no meu fim do dia. E eu ao deitar. E eu também escolho deitar porque é aquela paragem que me obriga a pensar no bom e quero levar o bom para o meu sono. E como também o sono é uma coisa que é importante para a nossa regeneração,
E eu ultrapasso sempre as 3. Mas só se estiver muito cansada é que eu digo, estou cansada, mas é para escrever, mas eu teria uma lista de... Eu não escrevo, mas consciencializo. Mas consciencializa, é, assim, é como fazer essa mini pausa de dizer, olha, pensa no bom. É verdade, foi o que eu senti nesse dia. Eu disse, assim, pensa no bom, porque tiveste aqui um porque às vezes ficamos embrulhados com os nossos problemas e levamos os problemas e pensamos no que aconteceu e no dia, não é? Assim, e aquele momento diz, faz ali um reset e diz, não, agora vais desligar. E às vezes a prática disso pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio e isso já pode ser uma boa pausa para fazer um bom sono. E umas gotinhas de óleo de alfazema. Que bom, um cheirinho tão bom. Ainda não conseguimos transmitir o cheiro através dos caminhos. E um óleo essencial muito bom para a depressão sazonal aqui do outono, já que sugeriu o de alfazema, é o de bergamota, porque é antidepressivo. Então também podemos colocar à noite na almofada, como eu sugeri. Os dois. Umas gotinhas de cada um, porque estamos a fazer a calma, o equilíbrio e a reparação e também a modulação a nível da depressão. Vamos lá, essa cor da bergamota não tinha. Está bem? Um beijinho, claro. Olha, obrigada por esta conversa. Sempre temos ânimo para criar esta conversa, mas conversar entre nós parece que é fluido, é fácil. E espero que fiquem contentes também com a nossa conversa e que ela vos desperte conversas entre vocês, também muita reflexão e que este outono vos traga mini pausas para pequenas coisas e não muito grandes coisas, não é assim? Aparentemente o ano começa agora como um ano e não no fim do ano. Para nós, não é? Porque a reflexão é o arranque para tudo o que possa acontecer até ao fim do ano e no ano seguinte. Até breve. Até breve. Vamos continuar com nossas conversas.